Olá, Isa Minatel aqui, tamo junto, gente, chá comigo, o que sobra, o livro do Príncipe Harry, esse já é o vídeo número 69, a gente tá na última parte, na parte 3 do capítulo 55, bora! Já chega deixando like, hein, e comentário, claro, porque o algoritmo precisa saber que isso é conteúdo bom, relevante, faz aí a sua parte, vamos junto? Obrigada. Vai, eu ia se casar com Jack. E estávamos delirando de felicidade por ela. E egoisticamente por nós, visto que Jack era uma das nossas pessoas preferidas. Meg e eu devíamos partir para a nossa primeira viagem oficial no exterior como casados, mas adiamos a data de partida por vários dias para podermos ir ao casamento. Além disso, os diversos encontros ligados ao casamento nos dariam a chance de puxar de lado os membros da família um a um e lhes contar a boa nova. Em Windsor, logo antes de um coquetel para os noivos, pegamos papai no seu gabinete. Estava sentado atrás da grande escrivaninha que oferecia sua vista favorita, diretamente para o Long Walk. Todas as janelas estavam abertas para refrescar a sala, e uma brisa passava esvoaçando sobre os papéis, que estavam todos empilhados em pequenas torres maçudas, cada uma coroada por um peso de papel. Ele ficou encantado ao saber que ia ser avô pela 4ª vez. O seu largo sorriso me aqueceu o coração. Depois do coquetel em St. George's Hall, Meg e eu puxamos o Willie de lado. Estávamos numa sala grande, com armaduras nas paredes. Sala estranha, momento estranho. Contamos a novidade num sussurro, e o Willie sorriu e falou que precisávamos contar para Kate. Ela estava do outro lado da sala, conversando com Pippa. Falei que a gente podia contar depois, mas ele insistiu. Então fomos, contamos para Kate e ela também nos deu um amplo sorriso e sinceros parabéns. Os dois reagiram exatamente como eu tinha esperado, como eu tinha desejado. Capítulo 56. Dias depois, a gravidez foi anunciada publicamente. Os jornais noticiaram que Meg estava lutando contra a fadiga e crises de tontura e não conseguia reter a comida, especialmente pela manhã. O que era mentira. Ela estava cansada, mas de resto ativa feito um dínamo. Na verdade, se sentia sortuda por não estar sofrendo de enjoos matinais severos, já que embarcaríamos em uma turnê extremamente desgastante. Em todos os lugares por onde passamos, multidões apareceram para vê-la, e ela não decepcionou as pessoas. Por toda a Austrália, Tonga, Ilhas Fiji, Nova Zelândia, Meg esteve deslumbrante. Depois de um discurso especialmente empolgante, foi aplaudida de pé. Ela era tão fascinante que no meio da turnê eu me senti compelido a alertá-la. Você está indo muito bem, meu amor. Bem demais. Está fazendo parecer fácil demais. Foi assim que tudo começou com minha mãe. Talvez eu parecesse louco, paranoico, mas todos sabiam que a situação de mamãe foi de mal a pior assim que ela mostrou ao mundo, mostrou à família que era melhor nas turnês de compromissos oficiais, melhor em se conectar com as pessoas, melhor em ser real do que tinha o direito de ser. Foi aí que as coisas realmente começaram a degringolar. Na volta para casa, fomos recebidos com boas-vindas radiantes e manchetes exultantes. Meg, a futura mamãe, a perfeita representante da coroa, foi ovacionada. Ninguém escreveu uma única palavra negativa. As coisas mudaram, dissemos. Finalmente mudaram. Mas depois mudaram de novo. Ai, como mudaram! Histórias se sucederam aos montes, como ondas na praia. Primeiro, um artigo cheio de besteiras de um biógrafo medíocre do papai afirmou que eu tinha feito birra antes da cerimônia de casamento. Em seguida veio à tona uma obra de ficção com acusações de que Meg praticava assédio moral com seu staff, infernizando seus funcionários e exigindo demais deles, a ponto de cometer o imperdoável pecado de enviar e-mails às pessoas logo pela manhã, bem cedo. Acontece que, por acaso, ela estava acordada a essa hora, tentando manter contato com amigos notívagos nos Estados Unidos. Ela não esperava uma resposta instantânea. Dizia-se que ela forçou uma assistente a pedir demissão, quando, na verdade, fomos aconselhados pelos recursos humanos do palácio a solicitar o desligamento dessa mulher. Depois que ela foi flagrada tirando proveito do título de Meg como moeda de troca para obter brindes. Mas como não podíamos falar publicamente sobre os motivos para a demissão da assistente, rumores preencheram o vazio. De certo modo, esse foi o início de todos os problemas. Logo depois, começou a aparecer em todos os jornais a narrativa da Duquesa Difícil.
Em seguida, um tabloide publicou uma novelinha repleta de peripécias sobre a tiara. De acordo com a matéria, Meg havia exigido certa tiara que pertencera à mamãe, e quando a rainha se recusou a cedê-la, eu dei um chilique. O que Meg quiser, Meg terá. Dias depois veio o golpe de misericórdia. Uma correspondente da realeza publicou uma fantasia de ficção científica descrevendo a crescente frieza, meu Deus do céu, entre Kate e Meg, alegando que, segundo duas fontes, Meg havia levado Kate às lágrimas por causa de uma discussão sobre os vestidos das damas de honra. Essa correspondente real, em particular, sempre me deixava louco da vida. Ela sempre interpretava tudo errado. Mas isso parecia mais do que um erro. Li, incrédulo, a matéria. Meg não. Ela ainda não lia nada, mas ouviu falar a respeito, já que foi o único assunto que se debateu na Grã-Bretanha ao longo das 24 horas seguintes. E enquanto eu viver, nunca me esquecerei do tom de sua voz quando ela me olhou nos olhos e disse: Raz, eu é que a fiz chorar? Eu é que fiz a Kate chorar? Ai, Deus meu. Capítulo 57. Marcamos uma segunda reunião de cúpula com o Willie e Kate, dessa vez em nosso território. 10 de dezembro de 2018, no início da noite. Nós nos reunimos em nosso pequeno anexo da frente e dessa vez não houve conversa fiada. De imediato, Kate foi direto ao ponto, reconhecendo que as histórias que os jornais contavam sobre Meg tê-la feito chorar eram pura invencionice. Eu sei, Meghan, que eu é que fiz você chorar. Suspirei. Excelente começo, pensei. Meg agradeceu pelo pedido de desculpas, mas queria saber por que os jornais afirmavam aquilo e o que estava sendo feito para impedi-los. Em outras palavras, por que o escritório de vocês não está me defendendo? Por que vocês não ligaram para a mulher execrável que escreveu a matéria exigindo uma retratação? Aturdida, Kate não respondeu. E o Willie entrou na conversa com algumas evasivas, que até soavam como apoio, mas eu já sabia a verdade. Kate não poderia telefonar para a correspondente. Ninguém no palácio poderia telefonar para a correspondente, porque isso desencadearia a inevitável réplica. Bem, se a história está errada, então qual é a verdadeira história? O que aconteceu de fato entre as duas duquesas? E essa porta nunca deveria ser aberta, porque colocaria a futura rainha em uma situação constrangedora. A monarquia tinha que ser protegida sempre, a todo custo. O tema da conversa mudou do que fazer com a história para de onde a história surgira. Quem poderia ter plantado uma coisa dessas? Quem poderia ter vazado para a imprensa? Quem? Demos voltas e voltas. A lista de suspeitos foi ficando cada vez menor. Por fim, finalmente, o Willie recostou na cadeira e admitiu que, enquanto estávamos em turnê na Austrália, ele e Kate foram jantar com papai e Camila. E, infelizmente, ele disse, todo encabulado, que talvez tivesse deixado escapar que houve um desentendimento entre os dois casais. Cobriu o rosto com as mãos. Meg congelou. Caiu um silêncio pesado. Então agora nós sabíamos. Eu disse ao Willie, você, mais do que ninguém, deveria saber. Ele assentiu. Ele sabia. Mais silêncio. Era hora deles irem embora. Capítulo 58. A coisa não parava, era uma história atrás da outra. De tempos em tempos eu pensava no Sr. Marston tocando incessantemente sua insana sineta. Quem é capaz de esquecer a enxurrada de matérias de primeira página fazendo de Meg a única responsável pelo fim dos tempos? Especificamente ela foi flagrada comendo torradas com pasta de abacate. E a imprensa publicou uma batelada de artigos para explicar que a colheita de abacates estava acelerando a destruição das florestas tropicais, desestabilizando a economia de países em desenvolvimento e ajudando a financiar o terrorismo de Estado. É claro que pouco tempo antes, os mesmíssimos jornalistas que escreviam essas histórias haviam ficado embevecidos com o amor de Kate por abacates. Oh, vejam como fazem a pele de Kate brilhar. Vale notar que foi nessa época que a narrativa maior, embutida em cada uma dessas histórias, começou a mudar. Não se tratava mais de duas mulheres brigando, nem de duas duquesas em conflito, tampouco duas famílias. Agora se tratava de mostrar que uma pessoa era uma bruxa e fazer com que todos fugissem dela, e a pessoa em questão era minha esposa. E na construção dessa narrativa, a imprensa estava claramente sendo auxiliada por algum motivo, por alguém ou vários alguéns
dentro do palácio. Alguém que queria a cabeça de Meg. Um dia era Eca, a alça do sutiã de Meg estava aparecendo. Meghan não tem classe. No dia seguinte, credo, ela está usando aquele vestido. Meghan é vulgar. No dia seguinte, que Deus nos ajude, as unhas dela estão pintadas de preto. Meghan é gótica. No dia seguinte, meu Deus, ela ainda não sabe a maneira de fazer uma reverência. Meghan é americana. No dia seguinte, caramba, mais uma vez ela mesma fechou a porta do carro. Meghan é arrogante. Capítulo 59. Alugamos uma casa em Oxfordshire. Apenas um lugar para fugir de vez em quando do turbilhão, mas também de Northcote, que era charmoso, mas pequeno demais. E estava literalmente desabando em cima da nossa cabeça. As coisas estavam tão ruins que um dia tive que ligar para a vovó. Eu disse a ela que precisávamos de um novo lugar para morar. Expliquei que Willie e Kate não tinham simplesmente enjoado de Northcote. Haviam fugido de lá por causa da quantidade de reparos necessários e da falta de espaço, e agora estávamos no mesmo barco, com 2 cachorros indisciplinados e um bebê a caminho. Eu disse a ela que havíamos discutido nossa situação habitacional com o palácio e que nos ofereceram várias propriedades, mas a nosso ver todas eram majestosas demais, suntuosas demais e caras demais para reformar. A vovó pensou e voltamos a conversar dias depois. Frogmore, ela disse. Frogmore, vovó? Sim, Frogmore. Frogmore House? Eu conhecia bem esse palácio, foi lá que tiramos nossas fotos de noivado. Não. Frogmore Cottage, perto de Frogmore House. Uma residência um tanto escondida, ela disse, isolada. Originalmente era o lar da Rainha Carlota e suas filhas, depois de um dos assessores da Rainha Vitória, e mais tarde foi dividida em unidades menores. Mas a mansão poderia ser remontada se quiséssemos. Lindo lugar, a vovó disse. Além disso, histórico. A propriedade era parte do patrimônio da coroa. Muito aprazível. Eu disse a ela que Meg e eu adorávamos os jardins de Frogmore. Íamos passear lá com frequência. E se a casa ficava perto desse lugar, bem, o que poderia ser melhor? Ela avisou. É meio que um canteiro de obras no momento, há apenas a estrutura externa. Mas vai e dê uma olhada e me diga se funciona. Fomos no mesmo dia e a vovó estava certa. A casa falou conosco. Charmosa, cheia de potencial, bem próxima do cemitério real. Mas e daí? Isso não nos incomodava. Eu e Meg não importunaríamos os mortos se eles prometessem não nos importunar. Liguei para a vovó e disse que Frogmore Cottage seria como a realização de um sonho. Eu lhe agradeci 1000 vezes. Com sua permissão, começamos a nos reunir com os construtores, planejando as reformas mínimas para tornar o local habitável. Encanamento, aquecimento, água. Enquanto as obras eram realizadas, pensamos em nos mudar para Oxfordshire em tempo integral. Adorávamos aquele lugar. O ar fresco, os jardins verdejantes. Além disso, nada de paparazzi. O melhor de tudo, poderíamos recorrer aos talentos do mordomo de longa data do meu pai, Kevin. Ele conhecia de cor cada canto da casa de Oxfordshire e saberia como transformá-la rapidamente em um lar. Melhor ainda, ele me conhecia. Me pegou no colo quando eu era bebê e fez amizade com minha mãe no tempo em que ela vagava pelo castelo de Windsor, em busca de um rosto solidário. Ele me disse que mamãe era a única pessoa da família que se atrevia a se aventurar no andar de baixo para conversar com os funcionários. Na verdade, ela muitas vezes escapulia furtivamente lá para baixo e sentava com Kevin na cozinha para tomar uma bebida ou fazer um lanche assistindo a TV. Coube a Kevin, no dia do funeral de mamãe, receber a mim e ao Willie quando voltamos a Highgrove. Ele lembrava que ficou plantado nos degraus da frente da casa à espera do nosso carro, ensaiando o que ia dizer. Mas quando chegamos e ele abriu a porta do carro, eu perguntei: "Como você está, Kevin?" "Tão educado", ele disse. "Tão reprimido", pensei. Meg adorava Kevin e vice-versa. Então, pensei que isso poderia ser o começo de alguma coisa boa. Uma muito necessária mudança de cenário, um muito necessário aliado do nosso lado. Até que um dia olhei para o meu celular, uma mensagem de texto da nossa equipe me alertando para longas e espalhafatosas matérias publicadas no Sun e no Daily Mail, com detalhadas fotos aéreas de Oxfordshire. Um helicóptero pairava sobre a propriedade, com um paparazzi pendurado na porta, apontando teleobjetivas para todas as janelas, incluindo as do nosso quarto. Assim, terminou o sonho de Oxfordshire. Gente, não é fácil não. Mas será que agora vai dar tudo certo? Será que agora, nesse lugar, Frogmore Cottage, sugerido pela rainha, vai ficar tudo bem? Quem sabe? Você tem esperanças? Ai, ai.
Coloca aí nos comentários, vamos junto? Um beijo grande, gratidão sem limites. E até a próxima, eu te espero.